A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, cada pessoa que me vê, me ouve neste exato momento, aqui neste canal do YouTube. Quero trazer uma rápida palavra de Deus para a tua vida, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo de número 30. Olha só, aqui fala sobre a morte de Jesus, fala sobre a crucificação, todo aquele procedimento que Jesus passou, né? Do momento em que ele foi sentenciado, condenado por Pôncio Pilatos, até o momento que Jesus carregou a cruz, a via sacra, né? A via dolorosa. E agora Jesus, ele é colocado no madeiro de uma cruz, que era um instrumento de Roma, né? Um instrumento de crucificação. Muito bem, se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo de número 30. Uma rápida palavra. Vamos ver aqui o que é que nos diz a palavra do Senhor. Nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. As últimas palavras de Jesus no Monte Calvário, no Gólgota. Quando Jesus, ele sofreu por nós, ele entregou a sua vida, foi humilhado, escarnecido, chicoteado. Jesus apanhou, Jesus passou por todo esse processo de sofrimento, de crucificação. Jesus estava no madeiro de uma cruz, e as últimas palavras de Cristo, como diz aqui essa parte aqui do versículo 30 do capítulo 19, Jesus diz: está consumado. Essa palavra, está consumado, ela é uma palavra muito forte. No grego significa tetelestai. No grego significa tetelestai. Ou seja, significa que Jesus, ele cumpre a missão. Jesus, ele cumpre todas as profecias. O Antigo Testamento, as profecias dos profetas se cumprem em Jesus. Jesus, ele realiza a missão do Pai aqui na terra. Ele morreu, as últimas palavras de Cristo, quando ele diz: Pai, está consumado. Ele rendeu, né, como diz aqui o texto bíblico. Ele disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, o seu espírito. Ou seja, ele, em outras palavras, disse: Pai, eu entrego o meu espírito a ti. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado. Quer dizer o seguinte, que Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. Toda a missão, toda a profecia se cumpre em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, é algo forte. Eu fico aqui observando uma coisa. Jesus, quando ele pronuncia essas palavras, Jesus não pronuncia estas palavras como um lutador que desiste da luta. Jesus não pronuncia estas palavras como uma pessoa que está no leito da morte e que não vê mais perspectiva. Eu vejo que Jesus não pronuncia estas palavras, está consumado, como quem está completamente cercado por inimigos e sem qualquer chance. Não. Jesus, quando ele diz está consumado, no sentido de que acabou, terminei, acabou a obra, não é nesse aspecto
de um lutador que desiste da luta, não. Mas Jesus, quando ele diz acabou, terminou, esse é o sentido desta palavra está consumado. Mas é no sentido de que Jesus triunfou sobre a morte e que foi mediante a cruz do Calvário que Jesus Cristo, ele nos deu acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos acesso diante de Deus. É como diz o escritor do livro de Hebreus, que diz que é mediante o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, que nós temos acesso diante do trono da graça. Louvado seja Deus. Então veja, meus irmãos, que de fato Jesus ele se utiliza dessas palavras, mas como um vencedor, não como uma pessoa que desiste, como uma pessoa que desiste de alguma coisa. Não, Jesus completou a obra. Jesus foi até o final e Jesus concluiu a vontade do Pai. Jesus, meus irmãos, eu faço uma comparação como um corredor de uma maratona, que após correr 45 quilômetros, ele diz, acabei, encerrou, cheguei ao final, acabou, terminei a prova. Eu vejo aqui que é como aquele que termina uma obra de arte. Imagine uma pessoa, um artista, né? Uma pessoa que faz uma obra de arte e depois que ele conclui aquela obra de arte, ele diz, terminei, acabei de realizar essa obra de arte. Ele está satisfeito em ter terminado. Eu vejo que Jesus, eu comparo, meus irmãos, como uma mãe que está para dar luz ao filho. E quando nasce o filho diz, acabei, terminei. Ou seja, encerrou, acabou o sofrimento. Ou seja, a mulher quando está prestes a dar luz a um filho, ela passa por aquele processo de dor, de sofrimento. Mas quando nasce a criança, vem a satisfação. Algo assim satisfatório, acabou, encerrou. A dor passou, o sofrimento passou. Meus irmãos, é nesse sentido, quando Jesus ele diz aqui na Bíblia Sagrada, está consumado, é porque Jesus cumpriu todas as coisas. Ele cumpriu tudo em seu corpo foi rasgado, dilacerado na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Receba esta palavra. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele disse, está consumado. É porque na cruz foi o triunfo. Jesus, quando ele diz, está consumado, encerrou, acabou, terminei toda a obra. Jesus, ele está se expressando nesse aspecto, está consumado. É porque Jesus nos garantiu a vitória ali na cruz do Calvário. Não é um Cristo derrotado, um Cristo fracassado, que perdeu ali na cruz, que foi derrotado na cruz por Satanás. De forma alguma. Foi na cruz que Jesus Cristo venceu o inferno, venceu a morte, venceu todas as coisas e nos garantiu o acesso ao Pai. Hoje, meus irmãos, nós temos a presença de Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Nós nos alegramos porque sabemos, meus irmãos, que esse Cristo venceu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Receba esta palavra de vitória em nome de Jesus Cristo. Tetelestai, está consumado. Jesus, ele cumpriu toda a missão. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Amém.